Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, 21 de novembro, apresentação de Nossa Senhora, memória. Então não vou falar sobre essa festa, você pode pesquisar aí na internet e com certeza encontrará, mas quero falar sobre o Evangelho de hoje, Mateus 12, versículo 46 ao 50, que vem trazer para nós um fato histórico de Maria, a mãe de Jesus, que procura Jesus, juntamente com os irmãos de Jesus, ou seja, alguns parentes de Jesus, que fazia parte da família de Jesus, procuram Jesus. E veja o que acontece. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Então, eles ficaram do lado de fora procurando falar com Jesus. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então, alguém disse para Jesus: olha, tua mãe está aí, teus irmãos estão aí, estão querendo falar contigo. Versículo 48, Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Será que Jesus, ao fazer essa pergunta, Jesus estava fora de si? Jesus estava, perdendo a noção de quem eram os seus irmãos, quem era sua mãe e assim sucessivamente? Não. Aquele que tinha falado, quem é minha mãe, Quando Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus não perguntou isso porque não sabia quem os era. Jesus fez essa pergunta para confirmar e ampliar o grau de parentesco. Não é somente consanguíneo. Porém, agora eu posso ser irmãos de vocês, de todos vocês. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, meus amados irmãos, se você quiser saber um pouco sobre essa questão dos irmãos de Jesus, se Maria teve outros filhos ou se não teve, veja os 2 vídeos que está aí na descrição. Jesus teve irmãos? Teve. Mas esses irmãos são filhos de Maria e de São José? Não. Então veja os vídeos e você vai entender um pouco mais. Então o que é que Jesus está querendo dizer? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra, e as coloca em prática, como diz São Lucas capítulo 11, versículo 28. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. São Tiago vai dizer que nós não devemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, meros telespectadores, mas sermos praticantes. Ouvir e praticar. Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vem todas as destruições de chuva, vento, tempestade e tudo mais, e a casa permanecerá de pé. Jesus também vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, não adianta somente ouvir, é necessário ouvir e praticar. E Jesus toma esse exemplo de sua mãe e dos seus irmãos, porque, vamos dizer assim, que como é que eu posso dizer a expressão correta? É conveniente. Por quê? Porque a Santíssima Virgem Maria, quando recebeu a visitação do anjo, e soube que Jesus iria nascer dela, que ela geraria Jesus, ela vai dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela não era somente ouvinte, ela não era somente telespectadora. Ela era alguém que praticava. E não somente praticava a palavra de Deus, mas ensinava que as pessoas fizessem o mesmo. Bodas de Caná, faltou vinho. Ela vai dizer aos serviçais: olha, façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos mandar. Ou seja, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. E Jesus conclui dizendo: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Deus abençoe você, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos parentes de Jesus, mas não nos preocuparmos num parentesco consanguíneo, e sim espiritual. Sermos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai da eternidade e adoradores do mesmo Espírito, que é o Espírito da verdade. Amém.